This meeting is being recorded. Olá, bom dia a todos. Eu sou Danilo, sou o arquiteto de soluções aí da Easily. E hoje a gente vai fazer um webinar que ele é um pouco mais pesado em relação à parte técnica, né? Então eu vou falar bastante de parte técnica, porém ele vai ser mais tranquilo, assim, eu não preparei um PowerPoint para mostrar exatamente, né? Qual que é a ideia desse webinar? É mostrar para vocês como é um deploy na nuvem, né? Um deploy mínimo ali na nuvem, né? Eu utilizei aqui a AWS, né? Que eu acho que é a nuvem mais utilizada aí do mundo. Contudo, a ideia é que você aprenda nela para você depois conseguir desenvolver em qualquer outra nuvem que você vai implementar, tá? E o que eu venho sentindo dos clientes em relação a esses deploys novos, essas novas arquiteturas, eu elenquei as dúvidas assim, né? E basicamente o que eu quero fazer
é tocar cada ponto de dúvida que alguém já me perguntou um dia, tá? Desde a dúvida mais simples até a mais complexa, né? Lembrando que eu não sou nenhum arquiteto Amazon, né? Algo do tipo, mas eu vou tentar responder o maior número de questões aí que vocês fizerem e tudo mais. Sobre as questões, vocês podem, tem um chat aí, então se alguém tiver alguma dúvida, algo do tipo, coloca a dúvida aí no chat que se eu conseguir, eu tento responder ao final do chat, né? Na verdade, eu tento responder todas, mas como eu disse, como eu não sou um arquiteto Amazon aí, pode ser que surja algumas dúvidas que eu não consiga responder, tá? Mas se eu não conseguir, pelo menos ela vai estar formatada aqui, eu coloco outro no novo fórum, ou tento responder de alguma outra forma, tá bom? Então vamos lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Beleza, vamos já tirar essa tela preta aqui, né? Vamos começar com algumas coisas mais tranquilas aqui. Tá, vamos lá. Meus comandos também aqui, né, que tá aparecendo. Beleza. Então vamos lá, tá? O que a gente vai ver hoje aqui, tá? Basicamente, a gente vai ver como é que fica, como é que funciona uma arquitetura de um B2B na Amazon. Então eu quero mostrar para vocês o que significa esses componentes, né? Qual que é a ferramenta que a gente utiliza na Amazon, o que é um pod, o que ele faz, o que é esse FS, o que ele faz. Então, algo do tipo, né? Essa arquitetura aqui é uma arquitetura que a gente implementou num cliente, né? Então, a minha arquitetura ela vai estar bem mais simples. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui, né? Não, não é essa aqui. A minha arquitetura é basicamente essa aqui, né? Então, eu fiz uma implementação onde eu tenho um B2B ali dentro de um EKS. Eu tenho basicamente 3 worker nodes, um load balance, e aí é isso que basicamente eu vou demonstrar para vocês, tá? Como é que eu cheguei nesse desenho aqui, né? Eu tenho a Amazon, o EKS, o que eu usei, né? Como eu consegui chegar nesse desenho aqui? Então, esse que vai ser o intuito, vai ser mostrar para vocês como é que você consegue fazer uma arquitetura mínima dessa aqui, tá? E o que é cada coisa, o que é cada componente, né? Basicamente isso, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu acho legal para mostrar para vocês é os componentes que eu utilizei na AWS, tá? A AWS, ela já oferece para vocês um serviço de Kubernetes, né? Que chama EKS, né? Elastic Kubernetes Service. Foi esse cara que a gente utilizou para fazer o deploy, tanto no cliente quanto no meu deploy aqui. Como é que funciona? Você basicamente cria um cluster Kubernetes, né? Então eu falo lá, ó, a partir de agora eu estou criando um cluster Kubernetes, o nome dele é esse. E lá dentro desse cluster você coloca as suas máquinas, né, que vai fazer parte desse cluster, né? A gente chama de worker node isso, né? Então eu tenho um Kubernetes, né, lá bonitinho meu Kubernetes, e eu vou associando os servidores de recurso dentro desse cluster, que é onde eu vou fazer o deploy da minha aplicação. Então, basicamente, aqui, o que a gente fez? A gente criou um cluster Kubernetes, chama EKS POC. Dentro desse cluster aqui, eu tenho esses seguintes recursos aqui. Então, eu tenho 3 computadores, com, se eu não me engano, 8 cores e 16 gigas, algo do tipo, né, de recurso. E esses recursos aqui é que eles estarão disponíveis para o meu cluster, né? Então, dentro do EKS, eu vou ter essa quantidade de recurso computacional disponível, tá? E quem vai gerenciar onde é que um pod entra, qual que é o recurso que está mais tranquilo na hora de fazer um novo pod, tudo isso é o Kubernetes que faz, né? Então, apesar de eu ter um cluster e esse cluster eu ter os recursos, quem faz aí toda a gestão disso, coloca onde cada servidor estará, coisa desse tipo, é o próprio Kubernetes.
E aí que é a beleza da coisa, né? Quando a gente cria um cluster no ambiente on-premise, geralmente eu tenho que dizer, né? Aonde que vai estar cada aplicação, aonde que ela vai nascer, como ela vai estar disponível. Aqui não. Aqui eu só vou lá no Kubernetes, coloco a quantidade de servidores que eu preciso ali de recursos e ele já vai gerenciar onde é que cada aplicação estará aí dentro desse cluster, né? E precisa ter um padrão de recurso? Ah, só servidores desse tipo? Não. Eu posso ter servidores maiores, menores, né? E aí quem vai gerenciar isso vai ser o Kubernetes. Ah, Danilo, é possível fixar, né, que um pod sempre nasça no mesmo worker node? É possível, mas não é legal, porque daí você acaba fazendo uma configuração muito parecida com o ambiente on-premise, né? O legal é que você tenha isso de forma dinâmica mesmo, né? Então eu tenho um Kubernetes, tenho os clusters associados e ali de fato ele mesmo vai fazendo o gerenciamento disso, né? Beleza, então eu tenho um cluster com 3 servidores ali, são 3 servidores EC2, né, do tipo X-Large, né, que está fazendo parte aí do meu EKS. Outra coisa que é legal falar disso aqui também, destacar isso, que também é complexo, mas acaba dando beleza a coisa, né, dando basicamente a resiliência que a gente precisa. Tá vendo esse node group aqui? Todo mundo está fazendo parte do mesmo node group. Então, toda vez que eu criar uma máquina e falar que esse servidor ele faz parte do meu EKS nesse node group, ele já entra fazendo parte do cluster. Então, eu nem preciso, né, parar, nada, é tudo feito de forma dinâmica. Vou lá, coloco lá esse cara aqui, ele já entra trabalhando lá dentro do cluster, tá? Isso de forma transparente também. Também isso aqui é uma coisa bem legal aí para a gente trabalhar, né? Então, se eu quisesse criar mais uma EC2, eu colocaria aqui, né? E ele entraria aí de forma transparente. Voltar aqui no meu. Beleza. Eu tenho um EC2 aqui, eu tenho um cluster Kubernetes com EC2 criado, funcionando, né? E quero começar a fazer uma instalação. Como é que eu começo fazendo isso, né? Outra pergunta que o pessoal fala, puta, Daniel, mas como é que começa isso? Primeira coisa, a gente precisa ter acesso a esse cluster, tá? Para a gente ter acesso a esse cluster, ou eu posso configurar o client da Amazon para ter o acesso direto nesse cluster. Eu gosto de criar uma maquininha Linux e configurar essa máquina Linux lá na Amazon para ela ter acesso ao meu cluster. Por quê? Porque independente do que aconteça com a minha máquina, eu tenho a minha máquina Linux lá configurada, que eu consigo entrar nela e administrar o meu cluster. E fica de uma maneira sempre tudo lá na Amazon, né? Eu não tenho nada aqui armazenado, eu posso trocar de máquina a hora que eu quiser e aí eu consigo acessar e fazer essa administração, tá? Então é dessa forma que a gente usa aqui. Lembrando que o que eu estou mostrando aqui para vocês é algo que geralmente é feito pelo administrador da Amazon, né, do sistema, da infra que vai fazer isso aqui. Então, quando a gente vai fazer um deploy mesmo, né, a gente não vai entrar no EKS e criar o cluster, ou no Amazon e criar o cluster. Quem vai fazer isso aqui é alguém da infra do cliente ou de vocês, né, um parceiro de vocês que mexe com a infra. Mas eu gosto de mostrar aqui porque ele vai perguntar, tá, mas o que você precisa, né? E aí é a hora que a gente tem que saber isso aqui. Tá? Então, basicamente isso. E aí, a primeira pergunta, mas como é que eu faço o download disso? Né? O pessoal sempre pergunta, e como é que eu faço o download disso? Tá? E como é que faz o download disso? Deixa eu pegar aqui esse browser aqui. Ó. A IBM, ela disponibilizou as imagens que você precisa, né? Eu estou trabalhando aqui com a versão 612, as imagens dentro do registry dela, né? O que é um registry? Nada mais é do que um repositório de imagens. Ele pode ser público ou não, né? No caso, a IBM ela disponibilizou dentro do registry dela, e esse cara não é público, tá? Você precisa seguir um procedimento aqui para você entrar lá na IBM e você poder baixar isso aqui, né? E ele basicamente é composto de algumas imagens, né? Eu tenho aqui imagem do B2B mesmo, do SFG, tem uma imagem que ela vai ser responsável por fazer o setup no banco de dados, uma pelo Purge, uma Perimeter Server e outras duas aqui com alguns outros recursos que ele vai utilizar durante a instalação. Tá? Ah, Danilo, eu preciso fazer o download de todas essas imagens? Pelo menos a Common Utilities você precisa,
Purge precisa, DB Setup precisa e SFG precisa. Então, quase todos você vai precisar ter aí dentro da sua arquitetura. Caso você queira utilizar o Perimeter Server, desculpa, vocês vão precisar também, né? E tem uma de resources que seriam para alguns outros componentes em relação ao B2B. E aqui dentro dessa página, tá? É fácil achar. Você vai ter lá como é que você pode fazer. Então, você vai precisar ter lá dentro da sua máquina o Docker instalado, né? Para você poder fazer o download, né? Então, basicamente, você vai fazer o download ali, vai fazer o login com o Docker e você vai fazer o download das imagens, né? Geralmente, a gente faz o download para um registry local da máquina e a gente depois faz o push para o nosso registry, que vai ser, o seu provavelmente vai ser na AWS ou, enfim, em qualquer outra nuvem, tá? Mostrando como é que funciona mais ou menos isso. Tenho aqui logado no... Opa, perdi a sessão. Estou logado aqui no Linux, tá? E eu vou executar um Docker ImageList. Essa máquina aqui foi o cara que eu usei mesmo, de fato, para fazer esse deploy, tá? Então, quando eu der um Docker ImageList... Opa, tem que dar um sudo aqui. Sudo... Fazer um atalho aqui. Esse sudo, exclamação, exclamação, ele copia o comando anterior com o sudo na frente, tá? Então, eu dei um Docker ImageList e ele trouxe para mim aí o que eu tenho no meu repositório aqui local, tá? E eu tenho basicamente aquelas imagens que eu mostrei ali no website, né? Com essas imagens locais aqui, eu consigo logar no meu registry, então eu consigo lá e fazer aquele Docker login tal no meu registry agora e fazer o comando push mandando as imagens para esse registry. E a partir daí você consegue já fazer a instalação, né, apontando para o seu registry. Ah, Danilo, mas eu posso usar direto instanciado o registry da IBM? Pode, não tem problema, né? Você pode utilizar o registry da IBM. A única coisa que vai acontecer é que, como você vai usar uma chave de acesso, essa chave ela vai vencer, né? Ela tem um período ali, ela vai vencer uma hora e você vai ter que alterar essa chave quando você for fazer os upgrades, coisa do tipo. Mas você pode utilizar lá também, não tem problema. Beleza? Então, vamos lá. Fiz o download da imagem, a imagem já está no meu registry. Deixa eu mostrar como é que está no meu aqui. Aqui eu tenho o meu registry. Então, aqui eu tenho o meu SFG e aqui eu vou ter as minhas imagens, né? Aqui eu tenho de duas versões, porque eu fiz a instalação da 6015 e depois a gente fez um upgrade para essa 6122, tá? Posso manter isso aqui, posso apagar, aí vocês que mandam, né? Quem vai gerenciar que manda, tá? Mas ela está aqui, então já estou instanciando ela aqui. Beleza, já tenho meu Linuxzinho aqui, já fiz o download da imagem e já fiz o push dessa imagem para o meu registry, né? O que eu devo fazer depois em relação a isso? Fazer o download do charts. O que é chart? Né? A pessoa falando de chart, o que é o chart? O chart, basicamente, ele é o cara que ele vai interpretar os comandos dos arquivos YAML file, né? Ou seja, .yaml, e vai criar os recursos no seu Kubernetes. Então, o que a IBM está me dando aqui nesses dois recursos? Ela está me dando uma imagem pronta, ou seja, eu não vou instalar o B2B do zero, ele está mandando as imagens aqui, eu vou colocar ela no meu registry e vou executar um comando para que seja feito o deploy dessa imagem no meu Kubernetes, tá? Então, eu não vou instalar, ele não vai criar do zero, ele basicamente vai configurar essa imagem, vai configurar a base de dados e vai subir essa imagem lá, e a partir daí eu já vou ter todas as configurações dentro do meu Kubernetes, tá? Então, eu preciso fazer o download do meu charts, que nada mais vai ser que uma pastinha, igual essa minha aqui, ó, aqui eu criei aqui na 6122, ele basicamente vai... Deixa eu dar aqui, né? Melhor aqui. Olha esse aqui, que eu não sei onde ela tá. Ela basicamente vai trazer esses recursos aqui, né? Ela é essa pastinha aqui, né? De forma original. Esse cara aqui em TarGZ.
E se eu entrar dentro dessa pasta aqui, ele vai me dar esse arquivo aqui, esses arquivos aqui, e essas pastas. O que é o mais importante aqui? É um arquivo que chama values. Né? Esse arquivo values, ele é o cara que eles têm, de fato, as propriedades do sistema, né? Esse cara aqui. É esse cara aqui que tem as propriedades em relação às informações de deploy para subir o pod, né? E a gente não vai mexer nele agora, mas aí você tem que ter na máquina isso para você poder fazer a instalação. Beleza, já tenho o servidor, já tenho o EKS, já tenho aí o Velox aí na minha máquina. O que eu preciso fazer agora? Tem um cara que quem trabalha com Kubernetes aí está acostumado a bastante com esse cara, mas ele acaba sendo confuso um pouco, né? Devido a ser novo o conceito, né? Que é o Storage Class, o PV e o PVC, tá? O que são esses caras, né? A gente está falando do armazenamento do Kubernetes, né? Então, para fazer o armazenamento em pods, a gente vai ter que utilizar esses três conceitos: Storage Class, PV e PVC, tá? O Storage Class nada mais é do que a associação do seu storage com qual tipo de disco na nuvem você vai utilizar, tá? Por exemplo, vamos supor que eu criei uma máquina lá, um EBS, né, um disco do tipo EBS para utilizar. E eu quero disponibilizar esse disco, que é um formato meio que físico, para dentro do meu cluster. Você vai ter que utilizar um storage class para poder fazer a associação desse disco, né, com esse storage class para você poder disponibilizar, tá? E aí ele vai conter a informação do driver, né, de qual que é o disco e enfim, as informações necessárias para essa conexão. O Storage Class, por que é legal você... Na verdade, é obrigatório você usar, e o que o pessoal faz muito para utilizar ele? Você consegue classificar também o storage, né? Como é de conhecimento de todo mundo, lá na Amazon você tem vários tipos de storage. Tem um que é mais lento, um que é mais rápido, um que é mais otimizado para uma coisa, outro para outra, né? Tem o de teste. Então, basicamente, você consegue utilizar um Storage Class associando a funcionalidade, né? Storage Class de teste, Storage Class de app, Storage Class compartilhado, né? Então, você consegue utilizar isso aí lá dentro, tá? Esse é o Storage Class. O que é o PV? O PV é basicamente você colocar dentro do Kubernetes um volume persistente, né? Então, eu pego um pedaço desse Storage Class, né? E falo assim, ó, Kubernetes, eu não falei com os pods ainda, Kubernetes, toma, você pode utilizar esse PV, ou seja, uma parte desse storage aqui, tá? Mas ele está disponível para alguém? Tem algum pod ainda solicitando isso? Não, não tem. Ele só está disponível no cluster. Então, lá dentro do cluster tem esse cara aí, né? E o PVC? O PVC é quando um pod solicita um pedaço desse cara. Então, o PVC é o cara que vai estar disponível no pod, lá dentro da aplicação mesmo, tá? Eu peguei um desenho aqui, mais ou menos mostra isso aí, né? Então, aqui eu tenho o pod, né? Tem o deployment, né? Aqui, que é o cara que cuida desse pod. Eu tenho o pod. O pod, ele vai acessar o PVC, que por sua vez vai acessar um PV que vai estar associado a um storage class, né? E esse storage class ele pode estar associado aí a alguns tipos de disco aqui, né? Ele colocou alguns tipos aqui, né? De storage que tem disponível nas várias nuvens aí, tá? Quando a gente vai criar um PVC, nem sempre eu preciso apontar o PV, né? Depende da configuração do Kubernetes. Eu posso falar diretamente que eu quero utilizar tal storage class e o próprio Kubernetes aqui o PV e o PVC baseado naquele cara lá, tá? Mas eu posso acessar o PV direto do storage class? Não, você vai ter que ter esses três recursos aqui. O que acontece é que quando você fala para o storage class o que você quer, ele automaticamente já cria um PV, né, associado àquele PVC, tá? Então, basicamente isso. Espero ter feito mais ou menos entender isso aí em relação a isso, tá? E o PVC vai ser o cara que vai estar disponível. Aqui no B2B, a gente tem duas maneiras de fazer. A gente pode
colocar lá no YAML file para ele criar esse PVC, ou você pode criar isso e depois só apontar para ele, falando, ó, usa esse cara aqui, lá dentro da instalação. O que a gente fez aqui? A gente basicamente fez essa segunda opção. A gente criou já ele por fora, e aí a gente foi lá na aplicação e só falou, ó, esse cara aqui que eu quero usar, tá? E aí ele começou a usar esse cara aqui, tá? E é legal que ele fica disponível para mais de um pod, ou seja, tem os 5 B2Bs, ele vai ficar disponível para mais de um B2B esse cara aqui, tá? Então isso aqui é o conceito do PVC. PVC Storage Class. E aí tem mais um cara da Amazon que entra nessa jogada, né? Esse conceito aqui é um conceito de Kubernetes. Independente de qual Kubernetes que você esteja mexendo, OpenShift, qualquer um, você vai ter isso. E na Amazon, eu precisava de um file system compartilhado. Então, eu tenho lá uma unidade de disco que eu preciso utilizar ela em mais de um pod, ou seja, em mais de um servidor. E quem que é esse cara aqui na Amazon que me provê isso? É um cara que chama EFS. Um cara que chama EFS. Tá? Que é o Elastic File System. O que esse cara faz? Ele basicamente é um disco compartilhado entre os servidores. Tá? Então, o que eu fiz quando eu criei o meu Storage Class? Falei, ó, eu quero usar um Storage Class que ele é do tipo EFS. E ele já foi lá e associou o meu Storage Class dentro desse EFS, e aí criei o PV e o PVC dentro desse cara aqui. E aí agora esse cara aqui, ele consegue ficar compartilhado, eu consigo compartilhar ele entre as máquinas, tá? Posso usar o Amazon S3 para isso, Blob Storage, né? Por enquanto não, tá? A aplicação, ela está sendo desenhada para a gente poder fazer essa utilização. Né? Em vez de utilizar o EFS, eu utilizar o S3, né? Para poder fazer esse tipo de transação. Hoje, ainda para instalação, eu não posso, tá? Eu tenho que utilizar o EFS. Eu consigo colocar o B2B para falar com o S3? Consegue. Colocar arquivo, pegar arquivo, processar arquivo, tudo consegue. Agora, para a instalação, ainda é necessário a gente utilizar um EFS, né? Que é esse cara aqui. Beleza, então fui lá, criei o meu EFS, e aí eu fui lá manualmente, criei um Storage Class, criei um PV, criei um PVC. E eu já tinha base de dados ali devidamente configurada, com o usuário e tudo mais. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é efetuar, de fato, a instalação. Tá? E como é que eu efetuo essa instalação? Deixa eu pegar esse cara aqui. Opa, não, esse cara aqui. Dentro daquela pasta lá que a gente baixou da IBM, eu tenho os arquivos os YAML files, que nada mais são arquivos de deploy, né? Basicamente, é o cara ali que está dando a instrução do que tem que acontecer na instalação, né? É ele que vai mandar lá para o Kubernetes falando, ó, eu quero criar um pod dessa maneira, a imagem está ali, eu quero que ele tenha tal configuração, é esse cara aqui que vai nos dar essas instruções. E quem que é o cara que eu uso? A gente vai utilizar esse cara aqui, ó, que é o velos.yaml. Vamos lá. Quem está habituado a mexer com Kubernetes já conhece esse cara de cabo a rabo, né? Então, basicamente aqui, eu vou ter todas as informações que eu coloquei, que eu criei agora, de tudo que eu criei agora, né? Por exemplo, repositório, né? Eu tenho aqui qual que é o meu repositório, né? Instanciando a imagem lá que eu tenho, colocando qual que é a tag, né? Que é a versão que eu tenho lá, né? Eu vou ter algumas informações aqui relacionadas à conta, relacionada à arquitetura e por aí vai. Tá? Aqui é aquela imagem de resource, ela está aparecendo aqui, né? O SFG Resources. A parte de banco de dados, tá? Se você está utilizando o banco de dados, o B2B, se você utilizar o B2B 6105 para trás,
esse cara ainda utiliza a base de dados, ele ainda faz o deploy da base de dados, que é basicamente criar os objetos dele, ele ainda utiliza a imagem do B2B associada, né? Mas como a gente está falando de microserviços, a IBM ela vem decompondo isso, né? Então, o que ela fez? Ela basicamente criou uma imagem justamente para poder fazer esse deploy, ou seja, quando eu começo a fazer o deploy, ele não vai mais iniciar o deploy da imagem, e aí no meio aconteceu algum problema com base de dados e ela parar com isso. O que ele fez? Ela separou, então eu começo a fazer o deploy da imagem, a primeira coisa que ela vai fazer, ó, eu vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o deploy da base, e ele começa. Se der algum problema nesse deploy, ele nem vai criar os objetos de pod de B2B, nada disso. Por quê? Porque já deu problema aqui nessa primeira etapa, né? E aí você vai lá e conserta, arruma, vê o que aconteceu, e aí você consegue continuar. Eu particularmente gostei muito disso aqui, porque facilita muito a vida de quem está fazendo deploy, saber onde que é o problema, né? Se é um problema, por exemplo, eu estou fazendo um deploy do B2B, o problema pode ser no disco, pode ser na rede, pode ser, né? Então isso aqui ele está segmentando, né? Quando eu tenho problema na base, se for de acesso, eu sei que acessa a base, então eu já consigo matar. Se ele não conseguiu criar algumas tabelas, pode ser permissionamento, e é na base. Então, assim, ele está segmentando isso, né? Está ficando bem legal em relação a isso. Então, para essa nova versão, é legal, assim, na verdade é obrigatório utilizar dessa forma aqui. E aí ele começa com o deploy de outras configurações aqui dentro, né? Informação de driver, banco de dados, o que vai estar habilitado, né? CSFG, BIX, tudo vai estar aqui dentro. Então agora, todos os comandos, né? Pensa assim, quem já fez o deploy do B2B anteriormente, já utilizava um arquivo, né? De configuração para a gente poder fazer a instalação, né? Que Installation Manager consumir para fazer a instalação. Aqui agora a gente vai configurar esse cara aqui. Então, tudo que vai ser feito vai ser esse cara aqui, tá? Em relação a MQ, em relação a tudo, tá? E aí eu começo a fazer o deploy dos meus pods aqui, a partir dessa parte aqui. O que é interessante, tá? A gente basicamente tem alguns pods, né? Tem o pod de ASI, que é de fato o B2B e o File Gateway, tá? Então esse cara ali está dentro desse pod, onde ele tem dois serviços. Um serviço de front-end, onde a gente vai expor os serviços para o mundo, né, para fora do Kubernetes, e o back-end, que é um serviço de comunicação entre os pods ali, tá? Então a gente basicamente coloca as configurações, né, do que a gente quer, port, IP, por exemplo, aqui eu estou utilizando o Connect Direct, SFTP, TCP, tudo aqui dentro desse cara aqui, que é o front-end, tá? E aqui eu coloco quantos pods eu quero, né? Aqui eu estou colocando um pod só. Se eu quiser começar com 2, eu quero meu deploy já iniciando com 2, eu coloco lá 2 pods e ele basicamente sobe com 2 pods, né? E ele vai ter o back-end, né? E ele vai ter as informações de rede. Esse cara a gente não mexe agora, tá? A rede geralmente a gente faz o deploy, depois a gente configura a rede e altera para já ter todas as informações da rede bonitinha. Pelo menos as últimas vezes que a gente fez, a gente está fazendo assim, né? O Kubernetes é um mundo que muda bastante, pode ser que nas próximas versões isso já crie também alguns componentes, algo do tipo. Aqui é basicamente os limites, né? Basicamente com quanto ele vai começar, de memória, de CPU, o autoscale, né? Então, eu quero que tenha no mínimo 2 réplicas e no máximo 4. Ele já começa configurando isso aqui também. Tudo isso aqui você pode colocar aqui. Ou pode ser feito depois pelo administrador do Kubernetes, tá? Isso aqui é um misto, né? O que vai ser tratado entre o desenvolvedor que está fazendo deploy e o administrador de Kubernetes. E aqui eu vou ter um cara que chama AC. O que é esse AC? Esse AC é um adapter container. Ele é basicamente um componente, um pod, que você pode utilizar para expor alguns serviços do B2B. Alguns, não todos, tá? Se eu não me engano, é Connect, FTP e HTTP, são 3 protocolos ali, basicamente. E esse cara, ele fica expondo o serviço do B2B e ele faz a comunicação com o B2B através de MQ. Então, quando você vai usar esse cara aqui, obrigatoriamente você tem que ter a instalação do MQ, um pod do MQ para poder fazer essa gestão, tá?
Quando você utiliza esse deploy, o MQ, você não tem custo, né, para isso aqui. Você não pode fazer a instalação do MQ para outra coisa, para isso aqui, com a ferramenta licenciada, você não precisa ter custo com isso. E aí, esse cara, você basicamente faz isso. Você tem ali o AC falando com a SI, né? Então, é o Adapter Container expondo os serviços, o SI processando e o MQ fazendo o gerenciamento desse meio aí, né? Geralmente a gente não utiliza, tá? A gente utiliza um Security Proxy na frente ou algo do tipo, e o SI direto aí falando com expondo os serviços e falando diretamente com o B2B ali, né? Mas é plausível essa arquitetura também, tá? Então, cada caso é um caso, a gente analisa por caso. Dentro desse cara aqui. Uma coisa legal, que nessa versão, eu também consigo fazer o tuning da solução através desse cara aqui. Então, quem já mexe com B2B sabe que tem as configurações de fila, né, de threads, quantidade de core, quantidade de que eu coloco para o B2B. Eu já consigo fazer a partir daqui. Ou seja, se eu quiser iniciar meu B2B com uma configuração padrão, já pegando todas as configurações de fila, eu já consigo fazer a partir daqui, tá? Então, aqui eu já tenho essas configurações também. Aqui eu tenho o API, tá? Que são as APIs para você fazer a gestão do B2B, né? A IBM ela disponibilizou algumas APIs que você consegue fazer delete, insert de componentes, né? Criação de caixa postais, usuários, enfim, diversas coisas. Do B2B, para você poder fazer o gerenciamento do B2B através de API. E esse cara aqui, ele é um pod separado, né? Quando a gente tem a instalação normal, ela está junto. Aqui ele é um pod separado. Então, nessa imagem, você também já consegue fazer o deploy desse pod. Né? É obrigatório ter o AC e o API só para o B2B funcionar? Não é obrigatório, tá? Se você não utiliza, você não precisa fazer o deploy disso. Mas se você utiliza, e é obrigatório, você tem esses pods aí separados. E o último cara aqui, que é o Purge. O que é o Purge? Quem já trabalha com B2B, conhece B2B, já sabe que esse cara aqui é bastante importante, porque o B2B ele usa assim, com bastante vigor a base de dados. Então, a base de dados, basicamente, é o cara que vai ditar a performance, vai ditar, basicamente, como vai funcionar o B2B, correto? Quem faz a manutenção nessa base é o Purge, tá? E no ambiente on-premise, a gente trabalha ele dentro da aplicação, lá dentro do servidor, né? E ele pode ser purge interno, onde vai uns BPs fazer esse purge, e o purge externo, né? O external, que é o mais utilizado, que é o cara que a gente, através de um job lá, né? De um SH, a gente vai fazer a limpeza da base de dados do B2B ali. Legal. O external purge recomendado para usos mais pesados da solução, né? Então, a solução trafega bastante, tem bastante dados para pagar, então você utiliza o external purge para fazer isso. E aqui o external purge, na verdade, ele é esse purge aqui, que ele vai criar basicamente um pod desse purge para poder fazer essa manutenção, né? E o que é legal disso, tá? Com esse purge desassociado, eu consigo, por exemplo, colocar mais recurso só para esse cara, né? Porque, por exemplo, vamos supor que você está com B2B sobrecarregado ali, chegando ali já no talo do processamento, e ele precisa executar uma manutenção. Ele vai dividir processamento com o servidor. Então, assim, ele vai estar competindo com o próprio B2B ali e com o próprio processamento para poder fazer essas limpezas, né? Podendo perder prioridade pelo sistema operacional. Nesse caso aqui, não. Se eu preciso executar o purge mais vezes, se eu preciso que ele tenha mais recursos para funcionar, eu consigo habilitar direto no pod dele aqui e ele já vai subir exatamente com o que eu preciso, né? Ele já vai subir ali com os recursos necessários para o purge, né? Então, assim, o que é legal aqui? Eu tenho um serviço separado de purge, eu tenho um serviço separado de API, eu tenho um serviço separado de AC, então eu consigo direcionar recurso para onde eu preciso. Né? A gente tem um caso de um cliente que ele usa API
E a gente vê que, devido ao grande uso, o que consome processamento de memória são as APIs, não é de fato o processamento do arquivo, né? Nesse caso aqui, ele consegue direcionar recursos justamente para esse cara aqui, para as APIs, não precisa colocar na máquina inteira, né? E ter que aumentar licenciamento, né? Algo do tipo. Aqui ele consegue direcionar esse recurso justamente para a API. E aqui, basicamente, eu chego no fim deste cara aqui, deste YAML file, tá? E aí, com esse YAML file, eu vou executar um cara que é o Helm. Deixa eu pegar o... Opa, perdi a sessão de novo. Que é o Helm. Tá? Tá? O que esse Helm faz? Esse Helm ele é uma aplicação... eu não sei se eu comentei. O Helm, o Docker, né? Ou o Podman, você precisa ter instalado na sua máquina de administração. Tá? Então, quando você for utilizar a máquina de administração, você precisa ter esses caras instalados para você poder manipular isso. O Helm, ele nada mais é do que um cara que vai fazer a instalação. Então, eu tenho esse Helm install. Eu basicamente passo lá o arquivo que eu estou utilizando, né? Qual que é o nome do serviço que eu vou utilizar lá, que eu quero que suba lá no B2B, e ele vai tentar fazer essa instalação, ou vai fazer de fato essa instalação. E aí ele vai criar pods, né? Deixa eu dar um kubectl get pods aqui. Opa, faltou um cara aqui. kubectl get pod. Esse aqui são os pods que eu tenho criado, né? Então, basicamente, são serviços que eu tenho criado dentro aí do meu cluster. Eu tenho o API, que ele é basicamente um serviço que responde as APIs do B2B. Eu tenho um API server, né? Que ele é um cara que ele dispõe o B2B mesmo para mim. E aqui eu só tenho um, né? Se eu quisesse ter mais de um aqui, eu conseguiria, tá? Vou até mandar subir mais de um aqui. Deixa eu pegar o comando aqui. Esse cara aqui. Beleza. O que eu fiz aqui? Esse comando kubectl scale, ele vai criar uma réplica do pod que eu passar para ele. Então, eu estou pedindo para ele criar uma réplica desse serviço aqui, né? Que é o serviço responsável por esse pod. Se eu executar agora um kubectl get pod, você vai ver que eu já tenho mais um servidor aqui. Ele está criando o container para mim ainda, né? Isso demora uns 5 minutos, mais ou menos, 10 minutos, depende do recurso que você tem na máquina. A minha aqui está criando entre 5 e 10, né? Que eu tenho bastante coisa instalada na máquina e meus servidores não são tão grandes. Mas ele demora basicamente isso para criar. E ele vai criar e vai começar a subir isso, né? E ele automaticamente vai entrar no meu B2B. Aqui eu tenho B2B, tá? Vamos lá. Fiz a instalação. Deixa eu dar um kubectl aqui só para mostrar outra coisa para vocês. Get svc. Fiz a instalação do B2B. Como é que eu valido isso? Quando você faz a validação do B2B e ela vai com sucesso, primeiro, esses pods aqui, ele tem que estar como running. Ele demora? Vai demorar um pouquinho porque ele está criando aqui agora, então demora mais um pouquinho. Fora isso, ele vai criar alguns serviços aqui, ó. Ele criou o ASI front-end, API front-end, back-end, né, ASI front-end. Dentro da ASI front-end, eu vou ter as portas que eu expus, né, que é naquele bloco, e ele vai estar aqui disponível aqui para vocês, tá? Então, isso aqui estando no ar, você consegue acessar. E como é que eu testo? Tá vendo que esse aqui está com tipo load balancer? Se eu entrar nesse endereço aqui, ele vai entrar lá para mim no B2B, tá? Aqui, eu não estou acessando aquele endereço, por quê? Pelo seguinte motivo. Depois que a gente cria o B2B, não é legal você ter ali, utilizar um load balance local ali. Provavelmente, você vai ter um endereço de load balancer que você vai criar e vai colocar ali para acessar os pods Supernet e para expor os seus serviços, tá? Então, outro componente que a gente vai precisar ter é o load balancer. Opa, não é aqui não. Load balancers, EC2. Tá? Aqui dentro eu vou ter esse load balancer,
que ele basicamente está ativo e apontando para aquele meu Kubernetes para eu poder acessar o B2B. Tá? E aí, mostrando para vocês o que vai ter no geral aí, tá? Então, basicamente, após o deploy, o que você vai ter? Né? Se eu entrar aqui em Resources, vou colocar aqui só meu namespace default, que foi o que eu utilizei, você vai ter basicamente os pods, tá? O pod, ele é onde tem o container de fato rodando ali, a aplicação rodando. Aqui eu tenho o da base de dados e mais alguns, né? Quem cuida desse cara aqui, para mim, no B2B, é um cara que chama Stateful Sets, tá? Esse cara, ele é basicamente um deployment, né? Tem o deployment stateful. A diferença deles é que o stateful set, você consegue obedecer uma ordem de subida, né? Então eu consigo numerar o pod e obedecer, ó, esse aqui vai ser o 01, 02, 03, quando você for subir, você precisa subir nessa ordem, né? Então eu consigo ter mais controle, tá? Então aqui você vai ter, no B2B a gente usa esse cara aqui, para ter esse controle. Fora esse cara aí, no B2B você vai ter um job. O que é um job? Ele nada mais é do que um pod temporário, assim. Ele vai lá, faz uma tarefa e geralmente ele morre, né? Ele não é um pod que fica no ar ali direto. Então esse job, basicamente, ele faz isso. Ele cria um pod, faz o que tem que fazer e desce. Quem que usa esse cara aqui? A gente utilizou quando a gente fez o deploy da base de dados, então eu fui lá e usei esse cara. Na verdade, a hora que você executa o YAML file, ele já faz isso. Vai lá, cria um pod, faz o que tem que fazer na base de dados e mata esse cara, então você acaba não utilizando mais. E o purge, a cada 10 minutos, né, ele acaba indo lá, ele vai lá, cria um pod do purge, executa e mata esse cara. Então você vai ver várias execuções históricas desse purge aqui. E o purge, ele vai estar aqui no cron job. Esse cara aqui. Por que o DB setup não está aqui? A diferença do job e do cron job é que o cron job, ele executa para mim tarefas agendadas. Então, cada vez que eu vou lá e configuro, falo, ó, eu tenho um cron job aqui, aonde, vamos ver se eu consigo ver por aqui. Eu tenho um cron job que ele tem que executar um job, e esse job, né, um pod, esse pod ele tem a instrução lá, você executa isso e morre, né? E você vai fazer isso a cada 10 minutos, a cada 5 minutos, né? Então ele basicamente faz isso, esse cron job, tá? Não faz nada além disso, né? É um pod temporário. Fora esse cara aqui, eu tenho os nodes aqui, mas isso aqui eu já mostrei para vocês. Algo que é bem legal de falar, config maps. O que é o config map? Que esse cara aqui você vai falar bastante dele. O config map, ele é onde o Kubernetes disponibiliza uma área onde você vai colocar uns arquivos que você não vai alterar isso aqui, né? Por exemplo, nos outros eu consigo alterar, fazer algumas alterações. Esse cara que você geralmente não altera, e é onde ele vai colocar os arquivos de configuração do deploy, né? Então vamos supor que eu escalei lá meus pods para 0, morreu todos os meus deploy. Ele morreu? Quando o servidor pod morre, ele morre? Não, ele não morre. Quando o Kubernetes ele tem o poder de fazer aquilo subir de novo, fica gravado no Kubernetes. E aonde que fica as configurações disso, né? Os arquivos de configurações aqui no config map. Então a aplicação, ela usa o config map para deixar isso armazenado. Ela vai lá e fala, ó, eu vou criar uma aplicação, tal, assim, e os arquivos de configuração, né, que tem essas propriedades, vai para o config map, que lá ele fica armazenado de forma persistente, não cai, e ele vai, toda vez que subir isso aí, ele vai conseguir startar essa aplicação, tá? O que acontece muito, né? Você tem lá o seu deploy e você tem o config map. Se eu mudar direto no config map, né? Existe como fazer isso? Sim, o administrador consegue. Se eu mudar direto no config map e atualizar lá o meu pod, ele vai pegar as configurações que estão no config map? Vai, porque ela está gravada ali, né? E acontece muito isso. Só que qual que é o problema que isso dá, tá? O administrador vai lá e muda direto no config map. Beleza, tal, tá funcionando. Aí, o desenvolvedor não mudou lá no deployment dele. Não mudou lá naquele arquivinho. A hora que o desenvolvedor executar um upgrade lá, eu quero fazer um Helm upgrade, que eu estou mudando um monte de configuração aqui. Adivinha o que acontece? Ele vai sobrescrever e o config map volta
a ser o que ele era antes da mudança do administrador. Ou seja, o interessante é que sempre as configurações que estão no config map, elas sejam refletidas pelo YAML file, não sejam alteradas diretamente aqui pelo administrador. Tá? Isso acontece muito, principalmente no momento de crise, o administrador, cara, quando está acontecendo tal coisa, puta, ó, mudei aqui, voltou a funcionar. Mas isso não, se não mudar lá do outro lado, a hora no próximo deployment ele vai ter problema, né? Os secrets, que basicamente é algo que a gente cria para guardar as senhas, né, os acessos que a gente precisa, e a gente utiliza alguns aqui dentro do B2B. Ele não está aparecendo aqui agora para mim, tá? Falando que eu não tenho permissão também aqui e tal, mas é um cara que eu tenho aqui. E é isso. Nosso tempo está se esgotando aí. E eu queria abrir aí para perguntas, né? Quem tem perguntas em relação ao que foi colocado aqui. Se tiverem aí. Quantas perguntas não chegam? Opa, perdi a sessão de novo. Deixa eu mostrar algo legal de mostrar aqui no B2B. Vou entrar aqui nele. Tá? Que é legal aqui no B2B, tá? Quem já mexe com B2B sabe que, por exemplo, se eu for ter que colocar um cluster de B2B, adicionar um nó no cluster, fazer algo do tipo, é uma tarefa árdua, né? Porque eu tenho que ir lá descer o B2B, primeiro de tudo. Faz backup do ambiente inteiro, faz backup da base, faz backup do B2B. Segundo, desce o B2B. Então, desceu o B2B. Faça uma instalação em outro servidor. Aí, pessoal, aguinha. Então, faça a instalação em outro servidor do B2B, apontando para essa base de dados que estava instalada, falando que ele é um nó do cluster. Essa instalação vai demorar umas 4 horas, de 4 a 6 horas. Acabou essa instalação, eu faço uma configuração de clusterização em properties, subo o Node 1 e subo o Node 2. Aí, a partir daí, eu tenho o nó ali associado no meu cluster. Tá? Então, cara, estou falando de uma tarefa de horas e bem complicada, com riscos, né? Baixar, fazer backup, mexer em base. Aqui não. Aqui lembram que eu fui lá e dei um scale? Automaticamente, quando eu faço aquilo lá, ele já cria as instâncias aqui para mim, né? Então aqui, ó, basicamente, eu fui lá e tinha o Node 1. Falei, ó, quero agora o Node 2. Ele já veio aqui e deixou ativo o Node 2. E se eu colocar para 3? Será que funciona? Vamos lá, eu quero 3 réplicas desse cara. E aí, será que vai funcionar? Será que ele vai subir mais um servidor para mim? kubectl get pod. E aqui ele começou a subir mais um servidor. Ou seja, de B2B aqui, eu tenho 3, basicamente 3 pods aí no ar. Tá? Ou seja, 3 servidores no ar. Se eu precisar de um quarto, de um quinto, você consegue subir, basicamente, tem um número limitado, lógico, sei se é 90, 9, não sei quanto que é, mas você tem um número limitado aí que você consegue subir, mas você consegue subir basicamente de forma online, né? Sem colocar em risco a sua operação aí em relação ao B2B, tá? Então isso é algo bem legal. Provavelmente ele não apareceu lá ainda online, porque ele demora um tempo para subir, né? Tem o tempinho dele para subir. Aí ele está falando ainda que ele está inativo, mas daqui a pouco ele vai subir esse cara aqui, vai registrar lá e vai funcionar, né? Outra coisa que é legal também no B2B é essa tela de customization. Eu acho que eu não vou conseguir abri-la agora, que eu estou sem algumas permissões.
Mas o que tem essa tela de customization? A gente sabe que algumas configurações do B2B a gente faz através de properties, ou seja, é um arquivo que fica lá localmente lá e ele pega as configurações. E essas configurações ela é feita por servidor, né? Por exemplo, eu tenho um cluster lá que eu subi com 4 nós. A configuração de tuning, as configurações de passphrase, coisa do tipo, eu coloco lá dentro do properties daquele servidor, porque é inerente àquele servidor. Eu posso ter um outro com o dobro de capacidade com outras configurações, tá? Então, isso é algo local, uma configuração local para aquele servidor. E onde é que eu coloco isso? Eu coloco isso basicamente nessa tela Customization. Aqui no Customization, eu consigo basicamente setar ali os properties que eu quero usar. Eu quero usar um Customer Properties, que é um cara que você consegue colocar as configurações customizadas. E lá colocar as configurações que você quiser. E isso fica armazenado em banco quando eu coloco por aqui. Ou seja, posso derrubar todos os pods, posso subir, e ele vai funcionar sem problemas, tá? E assim, o que é interessante a gente pensar em relação a tudo isso que eu falei? Ele é um ambiente complexo, eu falei de diversos componentes aqui. E é essa complexidade que ela vai trazer a resiliência que a gente quer. É trabalhar em microserviços, vai ter diversos componentes desassociados, é isso que vai fazer com que isso aqui funcione, tá? Então, quando a gente for pensar num deploy de um B2B em Kubernetes, já pensar numa cabeça de Kubernetes, né? Já pensando que, por exemplo, no meu caso aqui, eu posso basicamente matar todos os meus pods aqui, todos, e subir ele novamente, que ele vai iniciar exatamente como ele era, com todas as configurações de tuning, de tudo, né? Posso dar scale aqui, baixar ele, dar um scale réplica 1, por exemplo, para ele baixar os meus pods, e ele vai começar a matar meus pods. Então, assim, a ideia de você ter a resiliência, a elasticidade é essa. É você poder subir e descer sem ter nenhuma associação com a infraestrutura, né? É você ter isso absorvido pelo Kubernetes, tá? Então, sempre que a gente for pensar nesse cara aqui no deploy dele, a gente já tem que pensar dessa forma, né? Tipo, cara, o meu intuito é poder matar o B2B e subir a hora que eu quiser. Poder subir quantas instâncias eu quiser, e o meu processo ele tem que estar preparado para isso, né? Então, devagarinho, a IBM ela vem fazendo isso. Só pode ver aqui que eu já tenho ali, ele já parou iniciar o segundo servidor, e ele vai deixar só um no ar para mim. Tá terminando o cara. Foi lá e matou o cara. Vou atualizar a tela ali. Node status. Opa! Você vai ver que ele já apareceu aqui, ó, falando que o Node 2 ele tá down agora, né? Está ficando inativo, tá? E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Alguma sugestão? Pode mandar dúvida, sugestão, o que vocês quiserem ver no próximo, tá? Tentei aqui passar por todos os pontos. Sei que é pesado, é muita informação, muito conceito, mas devagarinho aí isso vai entrando aí na mente de vocês, e todo mundo vai aprendendo aí. Beleza? Tudo bem? Então, eu acho que é isso. Muito obrigado a participação de todos aí, e até a próxima.